Oi, gente! É 29 de dezembro de 2025. Que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova está no ar, sempre atemporal, democrático, com uma curadoria feita com todo carinho, respeito e dedicação para você, com você, por você, respeitando o valor das preposições. E olha só, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, ainda dá tempo de fazê-lo neste ano. Pois é o nosso programa, é a nossa conversa aqui entre Natal e Ano Novo. É pós-Natal e antes do Ano Novo. Em janeiro de 2025, eu propus que nós dessemos mais tempo de tela produtivo para nós mesmos ao longo do ano. E neste momento, claro, a ideia é fazer uma reflexão, mas cada um fazer a sua reflexão, pensando em quanto de produtividade, de credibilidade para conteúdo sério, cuidadoso, nós conseguimos dar ao longo de 2025. E não é para fazer cobrança ou num sentido de frustração, né, gente, por de repente não ter alcançado o objetivo que esperava, mas é um momento de realinhar esses propósitos também. E entender o seguinte, olha, se este ano, 2025, ainda não consegui tanto fazer isso, que tal esse propósito mantido para 2026, hein? Daqui a pouquinho, lá em janeiro, eu chego por aqui com novos desafios para compartilhar e para a gente juntos construir qualidade de conteúdo, qualidade de tempo, qualidade de conhecimento, cidadania e de quebra e por extensão, como sempre tem acontecido em todos esses anos, gente, que coisa boa! Os relatos de que tudo que discutimos por aqui serve de base para melhorar desempenho em processos seletivos, vestibulares, concursos e afins. Que coisa boa a gente poder fazer isso, né? Ter saúde, e é o que desejo de antemão para todos nós. Muita saúde neste ano que se inicia, gente. Sabedoria, entendimento, que a gente possa respirar e seguir com a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo, sempre. Feito isso, dito isso, pessoal, quero conversar com vocês sobre alguns temas, não que ficaram pendentes, mas que da semana passada para cá, algumas pessoas me disseram, mas escuta, Cleusa, sabe aquela rememoração de Natal, aquela sugestão, aquele isso, aquele aquilo? É claro, pessoal, como dizia Humberto Eco, a paura das listas, ou quando a gente faz lista, a gente corre o risco sempre de deixar mais coisa de fora do que incluir, obviamente. Mas as listas para compartilhar também são benéficas porque dizem muito sobre o momento, sobre aquilo que desejamos trazer à tona ou sobre aquilo que está nos marcando mais naquele período. Então, olha só, sigo sugerindo algumas ideias por aqui e fazendo menção, então, àquilo que alguns notaram que eu não falei na conversa de Natal. Por exemplo, diz Cleusa, todo ano você fala de alguma reinterpretação, de alguma ideia sobre o Conto do Natal, esse clássico do Charles Dickens. E eu adoro essa história, gente. Então, olha que presentão. Tem uma análise que eu tô deixando no link para você aí sobre o Conto de Natal, tratando dessa ideia que da necessidade surgiu o hábito, que a vivacidade e popularidade das histórias do Dickens trouxeram essa atemporalidade e também, gente, mostrando um ponto crucial no que se refere à ficção, dizendo que esse tipo de ficção transformador é um tipo de ficção que não só reflete a realidade, mas que justamente modifica a realidade, modifica comportamentos. Importante a gente olhar sob este viés também, né? Então, tem um link aí para você, pode seguir nas questões reflexivas natalinas que vale a pena. E sabe, pessoal, mais ainda, né, falando em lista, em propósito, em compartilhar, pensando em ano novo, reflexões, eu coloquei uma sessão aí para nós de cultura, para a gente já começar
aprendendo, capturando, trazendo possibilidades de entendimento. Sabe que tem um filme de 1989 chamado Harry e Sally, que é estrelado pela Meg Ryan e pelo Billy Crystal. E é um filme muito bonito no sentido do que se faz de transformação e de amadurecimento entre duas pessoas que se conhecem, vão se encontrando, reencontrando. E num tempo, pessoal, em que não havia internet, não havia rede social, a coisa era telefone discado, tudo isso. Então, tem uma cena incrível em que cada um deles está na sua casa, né? Cada um na sua casa, assistindo ao clássico Casablanca, de 1942, coisa mais linda. E eles estão discutindo a cena final por telefone, cada um assistindo na sua casa. Scleusa, o que eu aprendo com isso? Muita coisa, gente, inclusive percepção de linguagem verbal e não verbal, de metáforas, analogias, do entendimento para além da linguagem simples e direta, dos subentendidos, dos valores culturais que carregamos quando analisamos uma cena, por exemplo, seja ela ficcional ou verdadeira, que aconteça aqui diante dos nossos olhos sem ficção. Que coisa, né? Então, esse é um ponto fundamental, quero chamar atenção para isso, tá? E deixar aí o link para você do Harry e Sally. Bem, mais um pouquinho, vamos lá? Gente, pensando em Ano Novo, né, Natal, Ano Novo, eu sempre procuro rememorar aqui também que nós temos um período conturbado e alguém vai dizer, poxa, Cleusa, em que momento da humanidade não foi um período conturbado, né? Em outras situações eu já conversei aqui sobre momentos de trégua em guerras mundiais pelo período de Natal, de Ano Novo. Já conversei sobre o quanto os comportamentos nos tocam, sobre por quem os sinos dobram, e já falamos de muitos clássicos nesse sentido. E eu quero continuar rememorando, pessoal, a ideia que sempre eu deixo a pitadinha aqui. Afinal de contas, o nosso encontro semanal é também de utilidade pública e é também esse momento em que a gente faz questão de mandar uma energia boa para quem esteja precisando, mandar uma oração para quem esteja precisando, gente. E nós temos um momento conturbado em termos de guerras, conflitos que seguem, infelizmente, nesse período, inclusive, de festas de final de ano, né, gente? Então, enquanto nós temos o privilégio de ter saúde, de conseguir nos comunicar, de conseguir estudar, trabalhar, olhar para dias melhores, há gente que não tem essa perspectiva neste momento, em outros tantos momentos também, né? Então, que a gente consiga, pensando nas reflexões de fim de ano, elevar um pensamento bom para essas pessoas também, e inclusive, né? Não só para os nossos familiares, mas para pessoas distantes. Bem, e eu fui engatando uma conversa na outra, que bem conversa de fim de ano, pessoal. Não fiz sumário, mas vamos passo a passo, né? Fui chamando a atenção para questões culturais, para questões de comportamento, para questões que nos tornam humanos e humanizados, porque enxergamos no outro alguém que sofre e alguém que se felicita também, puxa vida. E eu quero chamar a atenção agora para questões, então, que têm a ver com notícias atuais ou com situações reflexivas atuais. A gente tem duas notícias importantes que estão circulando por aí e que vale a pena o nosso olhar, o nosso cuidado. Uma delas, e de novo, eu sempre deixo o link, né, para todos poderem acessar e aprofundar, tem a ver com a mudança nos transportes ou no trânsito do Brasil, relacionada à mudança também no uso de combustíveis, ou com a chegada e a possível popularização dos carros elétricos. E aí tem uma transformação também nos postos de combustível, se tornando eletropostos. Tem uma análise sobre o que muda em termos de consumo, o que muda em termos de poluição ambiental ou em termos de melhoria da qualidade do ar. Todas essas questões, pessoal, estão implicadas e vale a pena a gente conversar um pouco mais toda vez
que seja oportuno, porque são questões que estão e estarão cada vez mais firmes no nosso dia a dia, pensando em saúde climática, né? Se a divisão era saúde física e mental, agora nós temos mais uma subdivisão, chamada também saúde climática, pessoal, e que já é motivo de estudo em muitas universidades sérias, em muitos órgãos e institutos de pesquisa de qualidade do ar, inclusive. Então, vale a pena para aprofundarmos não só nossos argumentos e nosso entendimento, mas nossas ações em relação a isso. Também quero conversar contigo, falei de 2 assuntos, né, que estão por aí, sobre essa disseminação que a OMS tem divulgado em relação a essa tal de gripe K. E no Brasil se chama atenção então para a necessidade de vacinação, de manter, né, a vacinação em dia, que é contra, que é preventiva, ou que minimiza os sintomas de gripes em geral. Chamando atenção o Ministério da Saúde também para o fato de que a gripe K está no rol aí de vírus que podem ser combatidos ou cujos efeitos podem ser minimizados pelas vacinas disponíveis. O que é importante lembrar, né, para quem está com medo de repente de dizer, meu Deus, será que é um déjà vu aí de um começo de ano como foi 2020? Não, a OMS está fazendo esse alerta pensando nessa gripe K, mas ela não tem características, gente, que nem de longe se assemelham à Covid-19, por exemplo, né? Então, é importante a gente buscar fontes críveis, confiáveis, sempre. Olha o nosso tempo de tela produtivo, pensando em lugares, fontes que nos ofereçam informações adequadas para nos cuidarmos e cuidarmos uns dos outros, né? Olha, gente, falando nisso, né, conversando sobre histórias atemporais, sobre clássicos, eu estou deixando também um link para você do escritor Pedro Bandeira, e a partir desse link tem fotos de escritores memoráveis, fotos antigas de outros escritores memoráveis. E o Pedro Bandeira, que direta ou indiretamente faz parte da formação intelectual de crianças e adolescentes no Brasil, porque é um escritor muito referido nesse período de alfabetização e letramento, né, ensinos, séries iniciais e ensino fundamental. Olha, ele disse uma coisa que é bem legal quando uma autoridade no tema diz pra gente. Ele disse, olha só, ninguém é obrigado a terminar um livro chato, pode abandonar, né? É porque às vezes a gente fica meio assim, com culpa, pensando, puxa vida, mas será que eu não vou terminar de ler? Não, se não gostou, abandona, procura outro livro. O importante é que a gente siga lendo, lendo muito, ganhando tudo aquilo que a leitura pode nos oferecer. Gente, é uma habilidade incrível e inalienável saber ler e continuar lendo, né? Então tem esse texto do Pedro Bandeira, vale muito a pena, gente. E outro ponto que ele chama atenção, além do livro chato que pode ser abandonado, é uma luta que eu faço questão de chamar atenção por aqui sempre. A luta para a gente ser entendido. Ele diz assim, nossa, é de uma aristocracia, de um glamour bobo pensar que as pessoas que escrevem de maneira mais difícil são melhores, né? Ou dizer assim, dizer que é um ganho quando a pessoa escreve de um jeito que os outros não entendem. Ele diz, olha, a minha luta é para ser entendido. E eu faço disso ou dessa uma bandeira muito importante, pessoal, também nos textos acadêmicos. É uma questão muito minha, muito própria, e que eu sempre encontro gente de autoridade que dá respaldo, pensando assim, ó, um texto acadêmico bom é aquele que pode ser lido por alguém leigo e entendido. Ufa! E tomara que cada vez mais a gente fale disso e faça isso. Todos os dias, o tempo todo, nas universidades também. E por falar nisso, pessoal, eu sei que já citei esse livro por aqui, mas é aniversário do Sir Anthony Hopkins no dia 1º de janeiro.
E eu tô com o livro de memórias dele aqui, ó. Eu citei, referi esses dias. E olha só, gente, das tantas passagens, tem uma aqui que me chama a atenção. Na verdade, tem tantas, né? Mas essa que fala em vida, vida, vida. Lá na página 201, falando em 1º de janeiro e a chance que a gente tem nova, né? De calendário, de vida, sempre. Ele conta aqui um episódio de quando ele foi assistir ao filme em 1952, Luzes da Ribalta, do Charles Chaplin. E ele diz a frase que chamou atenção: o glamour dos holofotes, do qual os velhos devem sair para dar lugar à juventude. Me chama atenção porque a gente vê essas representações sempre muito frequentes, né? Do ano velho indo embora dos holofotes e o ano novo chegando, cheio de vida, de esperança, de fé e coragem para todos nós e à disposição de todos nós. Gente, é um livro joia, é uma pérola. Eu gosto muito de biografias, mas essa aqui é sensacional, são memórias de um cara que tem muito a dizer, Sir Anthony Hopkins, dizendo pra gente que até que deu tudo certo, né? Gente, um grande abraço, tudo de bom, que o ano seja melhor para todos nós, que a gente tenha saúde e gente boa por perto para todos os desafios. Um grande abraço a vocês, nos vemos em 2026, já já na próxima semana. Tchau, tchau.